eu já fechava as portas. E colocava assim, em memória de Eutico. Mas não parou. Amém, amados? Amém. Agora, ainda que o culto não parou, ainda que o culto não parou, continuou, mas a nossa queda pode derrubar muitos. No caso de Eutico, só ele. Somente Eutico foi o prejudicado. Mas muitas vezes, quando nós caímos e morremos espiritualmente, nós levamos muitos conosco. Eu vou dizer de novo, porque as pessoas que estão em nosso lado, elas estão de olho em nós. Viu? A época que a igreja ganhou mais seguidores foi a época que a igreja teve mais perseguição. E sabe como que a igreja ganhava adeptos, membros, homens e mulheres de Deus? Sabe como que eles ganhavam? É porque as pessoas olhavam e diziam: se os leões não podem parar eles, se as espadas do imperador não podem parar eles, se o império romano não pode parar eles, se o coliseu não pode parar eles, se ninguém pode parar eles, é porque Deus está com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a nossa queda derruba quem está do nosso lado. Hoje as pessoas dizem assim: ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga a minha conta. Será, meu irmão? Será mesmo? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entramos num corpo. Nós estamos inseridos em um corpo, amados. Nós somos inseridos por um corpo. A Bíblia Sagrada diz que lá em Josué, capítulo de número 7, na onde? A Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele pecou. E sabe quantos caíram por causa do pecado dele, que não tinham nada a ver com Acã? 36 soldados. 36 soldados morreram por causa do pecado de Acã. Quando nós nos santificamos, quando nós abrimos o coração para Jesus, a igreja toda sente, irmão. A igreja toda sente, porque somos um corpo. Então eu dizer que vocês não têm nada a ver com o meu pecado, isso é antibíblico, porque nós somos um corpo, meu amado. Nós somos um corpo. Podia dizer assim: mas ninguém tem nada a ver com a vida de Acã. Mas 36 morreram por causa dele. E às vezes nós queremos evangelizar nossa família, nós queremos evangelizar aqueles que estão perto de nós, mas quando nós caímos, eles caem junto conosco. Por isso que Abraão, quem? Abraão, num momento muito difícil da sua vida, o que Abraão faz? Quando é para ele levar o filho ao sacrifício, Isaac, sabe o que ele faz? Nem para Sara ele fala nada. Ele acorda de madrugada, Sara diz assim: para onde você vai? Ele diz assim: eu vou sacrificar, mas logo logo eu volto. Porque Sara não tinha a mesma fé de Abraão, e Abraão não queria escandalizar Sara. Abraão não queria escandalizar Sara. Depois de 3 dias ele chega no Monte Moriá, ele vai sacrificar. O moço que está com ele pergunta assim: quer que eu vá com você? Ele diz: não precisa, fica aqui, eu vou sacrificar e já volto. Ele não deixa o moço subir, porque o sacrifício era Isaac. Imagina o moço que não tinha a mesma fé de Abraão, pensando que Abraão ia sacrificar um cordeiro, pensando que Abraão ia sacrificar um animal. De repente Abraão coloca o filho dele, o filho da promessa ali. Como que aquele moço ia pensar? Mas Abraão foi prudente e não deixou que o moço subisse. Sabe para quê? Para não escandalizar. Porque quando caímos, aqueles que estão em nossa volta caem também. Quando caímos, muitos que estão em nossa volta caem também. E Elias, quando Elias ele está sofrendo de uma depressão, dizem depressão, mas Elias diz que é uma tristeza profunda. Mas diz que quando Elias estava sofrendo dessa tristeza profunda, ele estava com um moço chamado Geazi, que era um moço da escola de profetas. E quando Elias vê que ele não aguenta mais, sabe o que ele faz? Ele deixa o moço
e depois que ele deixa o moço, ele vai até o pé de zimbro e diz: Senhor, chega, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Mas antes de ele falar isso, ele deixou o moço, para que o moço não se escandalizasse, amados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: santificado seja o teu nome. E sabe como nós santificamos o nome de Cristo? Quando nós santificamos, não é quando nós fazemos tudo perfeito, não. É quando nós suportamos apenas, amados. Muitas vezes nós só vamos suportar. É quando nós suportamos e dizemos: Senhor, mesmo mediante essa dor, mesmo mediante essa prova, mesmo mediante essas portas fechadas, eu continuo te adorando, eu continuo te louvando, eu continuo te engrandecendo, eu continuo acreditando no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha promessa. É o Deus da minha promessa, amados. As pessoas estão de olho em nós, e a nossa queda derruba muita gente. Amém, amados? Amém. Derruba muita gente. Acredite ou não. Às vezes você pode acertar sempre. Às vezes você acerta 1000 vezes e você não traz a pessoa para Jesus. Mas uma vez que você erra, escandaliza ela olha e diz: esse Jesus eu não quero. Porque as pessoas estão de olho em nós. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Amém, igreja? Amém. Agora, quarta revelação. Diga comigo, quarta revelação. Quarta revelação. Diga assim: o problema não estava na pregação. Porque quem estava pregando era Paulo. Se fosse eu, desculpa, pastores, se fosse eu, pastor Jefferson, pastor Ana Paula, pastor Edvaldo, podia falar: o problema é o pregador. Está na pregação, mas o problema não estava na pregação. Porque quem estava pregando era Paulo. Então, o sono de Eutico, ele não pode dizer que era por causa da pregação, porque era Paulo pregando. Amém, amados? Amém. Não era por causa da pregação, porque hoje em dia muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu estou fraco por causa da pregação, porque aquela igreja não tem ensino, aquela igreja não tem palavra, aquela igreja não tem quem pregue a palavra. Mas nós pregamos a palavra, mas as pessoas continuam dormindo. A gente prega a palavra, a gente prega a verdade, prega o evangelho de cruz, o evangelho de renúncia, o evangelho de adoração, o evangelho de busca. Nós pregamos o evangelho, mas as pessoas continuam dormindo. Então o problema não está na pregação. Diga assim, irmão: o problema não está na pregação. Não, o problema não está na pregação. Porque a gente sempre coloca o problema em alguma coisa e terceiriza. Não é o som, não é o grupo de louvor, não é porque tal pessoa está na frente, não é porque aquela igreja não tem ensino, não é porque não tem palavra, não é porque não tem salinha para as crianças, não é porque o espaço não dá. A gente sempre terceiriza, mas o problema aqui estava em Eutico. O problema não estava na pregação, o problema não estava no pregador, o problema não estava no som da igreja, o problema não estava no grupo de louvor, o problema estava em Eutico. Palavra dura, mas é de cura e libertação. Louvado seja Deus. É uma palavra de cura, de confronto e de libertação. Você quer ver uma coisa que em Lucas, capítulo de número 15, vai falar da parábola do filho pródigo. Se tem uma coisa que restaurou a vida do filho pródigo, sabe qual que é? Vocês sabem. O que restaurou a vida do filho pródigo? Porque ele pediu a sua herança, saiu com o dinheiro para viver dissolutamente, não é verdade? Gastou todo o dinheiro, mas tinha algo naquele moço, que quando na verdade ele gastou tudo que ele tinha, e ele ouve a voz do Espírito Santo, porque só pode ser o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E eu creio que nessa palavra, nessa noite, Jesus está te convencendo de algo, Deus está me convencendo de algo nessa noite. Então Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está às portas, e nós precisamos nos encontrar com Ele. Amém. O que está para vir por aí, pastores, é algo muito sério. E se a igreja não estiver preparada, se a igreja não
estiver adornada, se a igreja não estiver posicionada, não vamos suportar o que está para vir por aí. Não vamos suportar. Por isso cabe a nós pregarmos a verdade, a pregarmos a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. É a palavra de Deus. É noite de descer da janela, é noite de sair da janela, amados. É noite de nós sairmos da janela. O que tinha de bom no filho pródigo é que quando ele ouviu a voz dele, diz: vou até o meu pai. Obrigado, e vou dizer assim para ele. E vou dizer assim para ele: não sou digno mais de ser o teu filho, trata-me como um jornaleiro, porque pequei contra ti e pequei contra os céus. Ele não terceirizou, irmão. Ele não disse: o problema é da fazenda, o problema aqui é que não tem leite, o problema não, ele não terceirizou. Ele disse: o problema foi meu, eu errei diante de ti, eu não consegui entender, eu não consegui compreender, me coloca como um dos jornaleiros. E o pai disse: jamais, jamais. Já tinha o anel, já estava preparado, o calçado já estava preparado, as vestes já estavam preparadas, e o cordeiro já havia morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o cordeiro já morreu, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem novidade de vida para mim e para você. Deus, ele tem novidade de vida para mim e para você. Mas sabe quando nós vamos viver a novidade de vida? A nossa melhor versão, quando nós darmos conta da nossa pior versão. Nós só vamos viver a nossa melhor versão quando nós dermos conta da nossa pior versão. É quando você olhar para você e dizer: Deus não me chamou para eu ficar nessa internet, Deus não me chamou para eu gastar tempo nessas coisas. Aleluia! Como nós queremos viver o novo se nós não damos conta do velho? Mas a Bíblia diz: revestimos do novo. Revestimos do novo. Hoje é noite de nós revestimos do novo, irmãos. Revestimos do novo na presença de Deus. Revestimos do novo, da nova criatura, do novo homem. Aleluia. Como nós vamos querer? Eu vejo irmãos dizer: eu quero viver o novo, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo. Então tenha um encontro com o velho. Tenha um encontro com o velho. Saiba que o que você, às vezes o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou perdendo tempo não tem nada a ver com o novo, tem a ver com o velho. E Deus não tem mais isso para a sua vida. Amém, amados? Deus não tem mais isso para a sua vida. Deus não tem mais isso para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O problema não estava na pregação. O problema não está na pregação, pastores. Porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso, amém, amados? Amém. O Evangelho é poderoso. Quinta revelação: volte a cultuar, volte a louvar. Porque o Tico não foi para casa. Eu digo, depois de ressuscitado, sabe o que ele fez? Nenhuma selfie ele tirou, ele voltou a cultuar. Eu digo, voltou a cultuar, irmão. A ceia continuou, foi o Pentecoste aquela noite. A ceia continuou. Eu digo, foi cultuar. Deus está te dizendo nessa noite: volte a me buscar, volte a cultuar, volte a buscar a Deus, porque Deus vai curar suas feridas. Deus vai curar as suas feridas, meu amado, porque Ele tem curado as minhas dias a dia. Ele é poderoso para curar a sua vida. Diga para o irmão que está diga: volta a cultuar, meu irmão, volta a cultuar. Com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce na cabeça, escorre pela barba de Arão. E ali, na nossa união, Deus decreta a bênção. O erro não está no pastor Jefferson, o erro não está no Marcelo. Sei que o Marcelo vai estar. Brincadeira. Não está, irmãos. Não está. Tipo, amém, amados? Amém. Sexta revelação: a palavra vivida. Diga comigo: a palavra vivida. A palavra vivida é a palavra falada. É a palavra falada. Porque
Porque Paulo, com toda a oratória que ele tinha, com todo o doutorado que Paulo tinha, com todas as revelações que Paulo tinha, quando Eutico cai, preste atenção, quando Eutico cai, o que Paulo faz? Paulo não fica falando, Eutico, falei para você não subir na janela. Eutico, falei para você não. Paulo não aponta. Sabe o que Paulo faz? Ele desce. Aleluia. O pregador da noite desce, irmão. O pregador desce. O pregador desce e ele vai abraçar Eutico. Ele não vai apontar em Eutico. Ele não vai dizer os problemas de Eutico. Ele vai abraçar Eutico. Irmãos, a gente precisa abraçar. Porque não adianta ficar falando, não adianta ficar pregando, se com a vida a gente não mostra essas coisas. Amém. O problema é que Eutico acho que está tomando até, está viciado em alguma droga. Não, Paulo não fez isso. Paulo não apontou. Paulo fez como bom samaritano. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Que havia um homem ferido. E o que fizeram com aquele homem ferido? O sacerdote passou de largo. Porque o sacerdote tinha que pregar naquela noite. Ele tinha que estar com o esboço na ponta da língua. Ele não podia parar para curar um homem que ele nem conhecia. E o levita? O levita estava pensando no din-din-dom. Ele estava pensando no louvor. Ele estava pensando na nota. Ele estava pensando quem é que ia. Será que o Felipe vai? Mas o Felipe não falou nada. Mas é um jovem. O levita, ele não passou de largo também. Passou de largo. Mas a Bíblia diz que veio um samaritano. Um samaritano que era considerado como descrente. Um samaritano incrédulo. Um samaritano que não tinha comunhão com Deus. Mas ele parou. Ele abraçou. E colocou e levou até a esteira. Aonde é a estebaria lá? A hospedaria. E cuidou daquele homem, cuidou das suas feridas. E depois, na hora de sair, ele disse: tem mais uma coisa. Se ele gastar aí com o café da manhã, se ele gastar com alguma coisa, se precisar, coloca na minha conta que eu venho pago. É isso, irmãos. Que a nossa pregação, quando a gente parar de pregar, quando a gente entregar o microfone, que a nossa vida continue a pregar. Que nós venhamos descer quando necessário, e abraçar quem precisa ser abraçado, e ouvir quem precisa ser ouvido. Porque as nossas palavras muitas vezes não vai converter, mas as nossas atitudes, elas falam mais. Amém, igreja? Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Você recebe, tem pessoas do meu lado, tem pessoas do seu lado, que nós precisamos, antes de acusar, nós precisamos abraçar. Precisamos abraçar. Precisamos abraçar. Paulo abraçou. Paulo desceu. Paulo desceu. E nós precisamos descer também. Sétima revelação do texto: Eutico nunca mais sentaria na janela. Essa é a sétima revelação. Eu acredito que depois desse culto aqui, ainda que na janela tivesse espaço, só na janela, Eutico falaria: não, na janela eu não sento. Na janela eu não sento mais. Porque Eutico, ele foi confrontado. Um novo Eutico levantou, amados. Um Eutico com desejo de vida. Um Eutico com desejo de ouvir a palavra. Paulo, prega mais 5 horas. Paulo, prega mais 10 horas aí. Porque o Senhor me devolveu a vida. Glória a Deus. Não era agora um Eutico distraído. Não era um Eutico morno. Não era um Eutico religioso. Não era um Eutico crítico. Era um Eutico transformado. Era um Eutico transformado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela mostra, amados, e eu tenho certeza que Eutico caiu para que nós pudéssemos estar de pé nessa noite. Amém. A queda de Eutico serviu para que a igreja pudesse estar de pé e não cair. Porque tudo que foi escrito na palavra foi escrito por nós, a nosso respeito, por causa de nós.
Os erros de Sansão têm alguma coisa a dizer para nós. Os erros de Davi têm alguma coisa a dizer para nós. Os erros de Jacó têm alguma coisa a dizer para nós. Os erros de Esaú têm alguma coisa a dizer para nós. A Bíblia não poupou esses erros. E sabe por que eles escreveram? Porque tem algo para dizer para nós, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós venhamos nos animar na presença de Deus, para que Deus possa levantar antigos, para que Deus possa levantar homens, para que Deus possa levantar mulheres. Glória a Deus. Por isso que foi escrita essas coisas. Os pregadores, quem teve inspiração não poupou. Sansão tem muito a ver conosco. Sansão tem muito a nos ensinar, amados. Verdade, aleluia. Sansão tem muito a nos ensinar. Mas hoje, às vezes, você está pregando, a pessoa está dando risada. As pessoas estão rindo, não sei do que. Mas eu queria perguntar. Conta a piada para mim, para ver se eu rio. É engraçado. Infelizmente, hoje está assim. Aí por que a vida não muda? Você está pregando, o obreiro está mostrando chicletes. É assim hoje. Mas a gente quer transformação, a gente quer mudança. Se eu não levo a sério a palavra de Deus, eu vou levar a sério quem? Quem que eu vou levar a sério? Eu tenho um ditado comigo, pastor Hermes. As pessoas podem até não me levar a sério, mas eu também não sou obrigado a te levar a sério. Eu vou ser educado com você, vou continuar sendo educado. Mas se você não leva a sério o que eu falo, por que eu tenho que levar a sério o que você me diz? Assim. Né? Porque às vezes você dá uma reunião, você fala, você não leva a sério. Agora ela quer que eu leve a sério. Eu não vou levar a sério. Se a palavra de Deus não pode fazer, não é eu que vou fazer. Mas eu digo, voltando para o texto, ele se levantou transformado. Um novo homem na presença de Deus. Um homem transformado. Um homem que sofreu, que teve uma experiência com o Senhor. E eu quero finalizar aqui nessa noite. E eu falei que todos os louvores que foram louvados aqui, realmente tem tudo a ver com a palavra. E eu quero nessa noite terminar. E aqui talvez seja a parte mais séria do Evangelho. Não é meu, é do Evangelho. É uma das partes mais sérias do Evangelho. Porque Deus, Ele deu vida para o tipo, sim ou não? Sim. Amém? Você crê que Deus quer trazer vida e vida com abundância para nós? Sim. Agora preste atenção, meus pastores. Eu Tico recebeu vida e vida com abundância, mas uma vida que nasceu da morte. Repita comigo, uma vida que nasceu da morte. O Evangelho, antes de ser vida, é morte. O Evangelho, antes de ser vida. Se estão pregando para você vida antes de morte, na verdade, nós estamos errados na ordem. Não é vida antes de morte, é morte antes de vida. A Bíblia diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele é só um grão de trigo. Se o crente ele não morrer para algumas coisas, ele é só um crente, que não vai fazer diferença nenhuma. Vai levantar as mãos, glória a Deus. Quem sou eu para dizer que naquele dia não vai ter a salvação? Mas vai ser só um grão de trigo. Agora, se ele resolver morrer para algumas coisas, então ele dará muitos frutos. Muitos frutos. Se nós morrermos, e morrer não é esvaziar, também como foi cantado aqui nessa noite, porque eu quero esvaziar de mim é renúncia. Como que eu esvazio de mim mesmo? Renunciando, tomando a minha cruz e... Só que renúncia, muitas vezes eu renuncio. Por exemplo, eu quando jejuo, eu renuncio o café, eu renuncio o almoço, mas depois eu volto a almoçar. Então é uma eu me esvazio de mim mesmo para ser cheio de Deus. É uma renúncia. Você está esvaziando. Morte não é renúncia.
Morte é para nunca mais. Morte é para nunca mais. Morte é crucificados com Cristo. É nunca mais. É você olhar para aquele desejo e dizer assim: nunca mais. Nunca mais eu entro nisso. Nunca mais. Nunca mais. Quando nós passamos pelo batismo, e passamos pelas águas e sofremos ali a imersão, aquele ato ali nós aprendemos que é uma simbologia da morte. Primeiro você morre nas águas, depois você se levanta para viver em novidade de vida. Amém. Não adianta querer experimentar a vida abundante se nós não morremos para algumas coisas. Eu não estou falando de renúncia, eu estou falando de morte, meu irmão. Morte. Deus pede renúncia, mas tem coisas que Ele vai pedir morte. Morra para isso. Mas deixa eu te falar, vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Vai valer a pena, porque Deus vai derramar autoridade sobre a sua vida. Autoridade que vem da morte, autoridade que vem da cruz, autoridade que vem da morte. Há 25 anos que eu morri para as drogas, pela graça do Senhor. Há 25 anos que eu morri pela bebida, pela graça do Senhor. Aleluia. E tem coisas que Deus me pede até hoje. Ele diz: eu não quero que você renuncie isso, eu quero que você morra. Aí eu digo: Senhor, mas todo mundo faz. Ele diz: você não é todo mundo. Morre para essas coisas, porque eu tenho uma vida abundante para você. Eu tenho uma vida abundante para você. Eu tenho dons espirituais para a sua vida. Eu tenho graça para a sua vida. Aleluia. O Tico teve que morrer, teve que experimentar a morte para levantar o outro Eutico. Senão ele estaria na janela até hoje, cultuando lá na janela. Ó, a janela é de Eutico. Ninguém pega a janela. Todo mundo pode pegar todos os lugares. Mas a janela tinha até o nome de Eutico lá, que é Eutico. Na janela. Eutico tinha um lugar dele privado. Eutico estaria até hoje lá na janela. Mas ele morreu. Graças a Deus pela morte de Eutico, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão crucificados com Cristo? Às vezes, ó, vai doer um pouco agora, mas segura aí. Às vezes é um joguinho. Um joguinho. Quantas horas você fica nesse joguinho? 2 horas, 3 horas. Mas não consegue ler a palavra. Não consegue ler a palavra. Não tem força para orar 10 minutos. Mas o joguinho. Mas e a novela? Novela não, né, irmão? Novela não. Na novela eu sei que ninguém assiste, né? É impossível alguém aqui assistir novela. É sério agora? É sério. A gente fica lá 3 horas. Mas a gente diz: não, mas o problema está na igreja. Não, mas o problema está... Não, irmãos. Isso é Evangelho de Jesus Cristo. O problema é que a gente tem dó. O problema é que a gente morre não querendo morrer. A gente morre, olha aquilo lá e diz assim: eu não quero morrer para isso. Isso aqui é minha alegria. É minha cisterna rota. Isso aqui é minha cisterna rota. Quer ficar na cisterna rota? A cisterna rota só vai lavar seu rosto. E olha lá, malemar ainda, porque é cisterna rota. Agora, o manancial de água viva. O manancial de água viva não. O manancial de água viva não. Faça propósito. Hoje é noite de cura e de libertação. É noite de nós colocarmos o nosso coração e dizer: Deus, eu vou parar com isso. Eu vou crucificar para isso. Eu vou morrer para isso. Para que o Senhor me dê uma novidade de vida. Amém, amados? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite. Eutico nunca mais seria o mesmo. Nunca mais seria o mesmo. Quando nós não mudamos com os cultos, com o passar do tempo, a gente acostuma a viver do mesmo jeito. Então nós vamos nos acostumando.
Nos acostuma, é mais um sermão, é mais uma palavra, é mais um louvorzão, é mais um culto de domingo, é mais uma ceia. E nós, amados, nada, nós paramos de ser transformados. Mas hoje à noite, Deus vai continuar da onde Ele parou com você. Amém, amados? Deus vai continuar da onde Ele parou. Aprenda uma coisa. Às vezes quando nós erramos e pecamos, eu sei que todo mundo peca. E eu peco, todo mundo peca. Você tem o costume de dizer assim, olha só como o diabo é astuto, o diabo é astuto. Ele diz assim, você agora vai para o final da fila. Você estava no 5º degrau, agora você caiu, você vai para o primeiro. Mentira de Satanás. Quando você cai, Deus trata com você da onde você parou. Deus trata com você da onde você parou. Se você estava no 5º andar, é só uma expressão, força de expressão. Você estava no 5º andar, é daí que Ele vai tratar com você. Eu não vejo o versículo que diz que você volta para o final da fila. Muitos pregam volta para o final da fila. Então quer dizer que nós não podemos errar e volta. Não, irmão. Deus vai tratar com você da onde Ele parou com você. E Ele vai continuar o processo de transformação na sua vida. E não vai ser pesado. Se você entender o Evangelho, não vai ser pesado. Não é uma questão, deixa aí. Não é isso. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu uma nova natureza. Toda vez que eu ignoro essa nova natureza, eu sou. Quando eu ignoro ela, eu digo, não, eu sou. E eu creio que você sofre também. Não ignore o que Deus já fez na sua vida, meu irmão. Amém, glória a Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus quer te levantar como levantou Eutico, não é para um culto, não. Eu creio que as pessoas agora até sentavam do lado de Eutico e falavam, Eutico, como que foi a experiência? Como que foi a experiência? Não só de morte, mas a experiência de ressurreição, como que foi? E Eutico falava, foi maravilhoso. Eu era um crente morno, eu era um crente religioso, eu era um crente. Não, agora eu sou um crente avivado, porque Deus me deu vida. Aleluia! Ore junto comigo nessa noite, meu amado, em nome de Jesus. O Espírito Santo falará melhor ao seu coração hoje e durante essa semana. O Senhor falará com o seu coração, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Deus Santo e Deus maravilhoso, Senhor, meu Deus amado, nós ministramos a Tua palavra nessa noite. Eu creio, Pai, que alguns eutílicos aqui, começando por mim mesmo, que ouvimos, ó Deus amado, a Tua voz, Senhor. Deus, é noite de nós sairmos, meu Deus, da sepultura. É noite de sair do caixão, ó Pai. Meu Deus amado, Deus querido, fazer a diferença, meu Deus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu louvor, ó Pai. Senhor, toma esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher de Deus, que está desacreditado, que está desanimado. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ressuscita nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Ressuscita nessa noite, ó Pai, e que nós possamos, ao chegar na nossa casa, meu Deus amado, Deus, com o coração quebrantado, meu Deus, continuar o culto lá, continuar a adoração lá, continuar a busca lá, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, meu amado, em nome de Jesus. Que a palavra não espada continue falando ao seu coração, porque no meu coração eu já estava para trazer essa palavra uns 20 dias atrás. E Deus me disse, não, deixei até, se eu não me engano, 2 pastores pregaram nos domingos, não foi? Porque Deus não permitiu que eu trouxesse, amados. Porque é uma palavra que me confrontou demais. Os irmãos sabem que quem prega, a primeira corte é em nós. É nós que sentimos a primeira cortada, amados. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Deus, Ele vai te levantar para a glória do nome dEle. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando tremendamente a vida do nosso pastor.
irei fazer as considerações finais, iremos adorar ao Senhor com mais um louvor e iremos para os nossos lares. Mas crendo que esta palavra vai continuar como chama ardente em nossos corações no decorrer da semana, no nome santo do Senhor Jesus. Teremos o nosso culto da palavra nesta quarta-feira às 19h30. Teremos na sexta-feira nosso culto de oração, o nosso curso teológico às 20 horas. Teremos nosso culto em busca do Espírito Santo no domingo, dia 28. Estaremos finalizando mais um mês na presença do Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Espírito Santo. Eu quero pedir para que os irmãos estendam as vossas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e toda a amada igreja do Senhor diz amém e graças a Deus. Adoremos ao Senhor.
ti.